Seja bem-vinda à nossa Escola Bíblica de Discípulos, agora a aula 5 do curso de Antigo Testamento. Hoje, então, iniciamos a aula sobre patriarcas, a segunda parte de Gênesis. Você viu na primeira parte a história primitiva, a história primeva, a história da criação, que é a primeira parte de Gênesis até o capítulo 11. Hoje, veremos então a partir do capítulo 12, a história dos patriarcas. Em primeiro lugar, precisamos entender o porquê patriarca. Patriarca, ele é o líder de uma família liderada pelo homem, uma família patriarcal, não uma família matriarcal, liderada pela mãe, mas uma família patriarcal, então ela é liderada por homens, né? E Deus agora ele vai separar homens, ele vai separar uma família em si, através de Abraão, o primeiro patriarca, o primeiro pai. Ele vai ser reconhecido depois como pai da fé, por Hebreus, né? Então, Deus vai separar esse homem e a sua família para cumprir o seu propósito na terra e para ser um instrumento para o plano de salvação. Então, você entendeu o que é a patriarca, né? O líder dessa família, uma família patriarcal liderada por esse homem. Agora, acaba a história primeva, acaba a história da criação, acaba a história primitiva até Gênesis 11, e a partir de Gênesis 12 começa a história patriarcal. Como Deus separa uma família, que depois se tornará um povo, que se tornará uma nação, abençoará todas as famílias da terra e será um instrumento para a salvação do mundo. Então, Deus separa agora esse homem chamado Abraão e a sua família. Para quê? Fazer a vontade de Deus na terra e ser um instrumento para o plano da salvação. Como assim fazer a vontade de Deus na terra? Meu irmão, nós já vimos aqui o potencial de se corromper da humanidade. Nós já vimos que todas as vezes que Deus der uma nova chance, o homem vai se corromper de novo. Não tem jeito. Então, Gênesis mostra que mesmo num jardim perfeito, o homem se corrompe. E mesmo com uma nova chance, o homem se corrompe de novo. E mesmo depois da arca de Noé, o homem se corrompe de novo. Então, agora, Deus precisa levantar um povo que seja diferente dos demais povos da terra. Quando Deus chama Abraão, o mundo está totalmente corrompido de novo na idolatria. Abraão, muito provavelmente, ele fabricava outros deuses, né? Abraão, muito provavelmente, ele era um fabricante de outros deuses que também estava naquele contexto ali. Então, o mundo ia se corromper de novo, ia se esquecer de Deus, não ia ter mais jeito para a humanidade. Porque o homem pecou e destituído está da glória de Deus e ele merece a morte, não tem mais jeito para a humanidade. Então Deus precisa agora levantar um povo que seja diferente. Deus precisa levantar um povo que conserve o nome dele. Um povo que não se corrompa com os outros povos. E Deus escolhe fazer isso através de uma família. Então ele chama Abraão. Mas não só ser o povo que faz a vontade de Deus na terra, mas um povo também que será um instrumento para o plano de salvação. Qual é o plano de salvação? Deus, o homem pecou, Deus criou um homem, o homem pecou, merece a morte e já era. Mas Deus deseja salvar o homem. Como? Gênesis 3,15, a primeira promessa da Bíblia. Deus levantará alguém da descendência da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, que vai vencer Satanás, que vai trazer salvação outra vez para o homem. E quem é esse alguém? Jesus. Gênesis 3,15 já está apontando para Jesus. Mas para que esse alguém, esse Salvador, ele venha a nascer e ele venha realmente ser o Salvador, é necessário que tenha um povo que ainda tenha conservado o nome de Deus. É necessário que exista um povo que espere esse Salvador. É necessário que exista um povo que tenha feito a vontade de Deus na terra, seja conservado, para que ele realmente tenha influência no mundo e esse Salvador salve a humanidade toda. Então Deus agora ele precisa de um povo que faça a vontade dele para preparar o mundo para que esse Salvador venha a nascer e realmente eles vão entender o que é um Salvador, o que foi o que eles fizeram, né? Então a única forma de saber que o meu pecado me afastou de Deus é eu tendo alguém que me explique isso. É eu tendo alguém que me diga isso. Alguém que me fale aquilo que Deus quer falar. E Deus faz isso como? Separando um povo que faça isso. Um povo que explique para a humanidade
o que o nosso pecado fez e por que precisamos de um Salvador. Então Deus separa esse povo para ser exclusivo, para ser dele, e através desse povo ele vai abençoar todas as famílias da terra, porque o Salvador nascerá através desse povo. Então a história patriarcal, ela começa com Abraão. Abraão, ele é o primeiro pai, ele é o primeiro patriarca, Deus o chama. Então a história patriarcal começa com Abraão. Abraão é o primeiro pai, é o primeiro patriarca, e Deus vai escolher Abraão do meio daquele meio corrompido. Deus vai escolher um homem agora para ser aquele que vai começar, dar início à família, ao povo que Deus quer separar para abençoar a terra. Então, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, nós vemos ali o chamado de Abraão. Deus olha para Abraão e Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa aqui é a aliança com Abraão. Deus chama Abraão. Qual a diferença do nosso Deus para os deuses que Abraão conhecia? Os deuses que Abraão conhecia e construía, eles tinham boca, mas não falavam. Tinham olhos, mas não viam. Ouvidos, mas não ouviam. E quem construía eram os seus próprios adoradores, né? E o Deus de Abraão é diferente por quê? Porque é o primeiro Deus que fala com o homem. Abraão construía vários deuses, mas nunca tinha ouvido nenhum deles falar. E por isso Abraão, então, ele dá ouvidos a essa voz. E pela fé, Hebreus vai dizer que pela fé, Abraão crê então nesse Deus. Abraão, então, ouve o Deus que não tinha boca, mas falava, não tinha olhos, mas via, e não tinha ouvidos, mas ouvia. E Abraão creu nesse Deus. E só que essa aliança que Deus vai fazer com Abraão, esse chamado que Deus vai fazer com Abraão, ele vai dizer o seguinte: olha, eu farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, você vai ser engrandecido. Porém, todavia, entretanto, obedeça. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. E perceba que não existe assim, sai daqui para lá. Não existe um destino nesse chamado de Deus. Deus chama Abraão para sair e viver em barracas e viver perambulando pela terra até que Deus mostrasse qual terra ele estaria. Então, meu irmão, era pela fé. Era pela fé que Abraão realmente viveria. E Abraão obedece, e Abraão crê, e Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e se lança, então, nessa promessa que Deus fez. Essa promessa, ela tinha um caráter tríplice. Como assim, pastor? 3 elementos nós vemos nessa promessa. Primeiro, um descendente, porque eu farei de ti uma grande nação. Então, teria que ter um descendente, um filho de Abraão. Abraão teria que ter um filho, Abraão já era velho. Abraão teria que ter um filho, Abraão teria que ter descendência. Segunda parte desse caráter, uma terra. Teria que ter uma terra. Então, para existir uma nação, tem que ter uma terra. Então Deus promete a um homem, a um simples homem, um homem comum. Deus promete uma descendência. Beleza, até entendemos, descendência qualquer um tem, exceto Abraão e Sara, que já não podem mais ter filhos, né? No caso de Sara, né? E Abraão também já era velho. Segundo lugar, uma terra. Você diz para um homem comum que ele vai herdar uma terra, né? Também é bastante coisa. E todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Irmão, essa promessa é muito grande. Porque, lembre-se, nós estamos falando de um contexto onde não existia um povo de Deus. Hoje, nós como cristãos e judeus somos milhões e milhões e milhões de pessoas. Ok? Porém, nesse contexto não existia ninguém. Era Abraão. E somente Abraão. Abraão e sua família. Não passava ali de unidades ou dezenas de pessoas. Mas, meu irmão, era apenas Abraão, sua esposa, sobrinhos, parentes mais próximos, né, de sua casa. Mas a sua parentela, os demais primos, isso e aquilo, eles ficam.
vai só Abraão e a sua casa, aqueles que são dependentes dele. Então, meu irmão, você está prometendo que todas as famílias da terra serão abençoadas através desse homem, né? E Abraão, ele crê pela fé, ele crê muito, é grandioso, mas ele crê nisso. Mas então agora, Deus faz uma aliança com Abraão e ele pede um sinal dessa aliança, um selar dessa aliança através da circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão, ela é semelhante à cirurgia de fimose, né? Eles cortavam ali um pedaço do prepúcio do órgão genital masculino. Aí você pode pesquisar aí a cirurgia de fimose, circuncisão, né? Mas era cortar um pedacinho ali do prepúcio do órgão genital masculino. Essa era o símbolo, era a marca no corpo físico de que eu pertenço ao povo de Deus, de que eu fiz uma aliança com Deus. Quando nós ceamos na igreja, nós tomamos o cálice e o pão e nós dizemos o quê? Esse é o cálice da nova aliança. Essa é a nova aliança, a aliança feita no sangue de Jesus. Então a antiga aliança, porque se existe uma nova, é porque existe uma antiga. A antiga aliança, ela era marcada pela circuncisão. Então, para eu ser povo de Deus, para eu ser do povo do Senhor aqui, eu marco o meu corpo, no caso dos homens, fazendo um corte ali no prepúcio, no meu órgão genital masculino, né? Então, esse era o sinal da aliança. Tanto que você verá no decorrer da Bíblia a exigência de que essa aliança seja cumprida. Ah, mas eu quero ser do povo de Deus. Não, então você vai ter que cortar aqui. Os meninos nasciam, já cortava-se ali a carne do seu prepúcio, que era a marca. Então, em alguns lugares que eles chegavam, para saber se você era judeu mesmo, do povo de Deus ou não, abaixavam as calças mesmo para ver se era judeu. Era essa marca que tinha. Obviamente, Deus tinha os seus objetivos ao exigir essa marca, né? E nós sabemos que Deus, pela Bíblia toda, nós veremos isso, que Deus se preocupa com o sanitário, com a higiene, com o cuidado, com a saúde, e ele coloca leis ali cerimoniais, leis religiosas, mas que tem esse caráter de cuidado, até mesmo medicinal, que naquela época não tinha. Então, naquela época não tinha cirurgia de fimose. Então, Deus fazer em todos os homens, né? Então, essa era a marca de que eu pertencia a esse povo de Deus. Essa era a marca da aliança. A aliança era marcada pela carne, por um corte na carne. Então, Sara, ela era estéril, ela não podia ter filho, mas ainda assim Deus dá um filho a Abraão e Sara, que é Isaac. E quando Isaac nasce, o capítulo 21 de Gênesis vai dizer que Isaac já é circuncidado. Então já há a marca ali da circuncisão em Isaac. Porém, Deus tinha prometido a Abraão um filho, e nós veremos ali em Gênesis que Abraão ele tenta dar um jeitinho para a promessa. Deus promete um filho de Abraão com Sara, e Abraão tenta dar um jeitinho e tem um filho com a escrava, e Deus fala não. Abraão deu um jeitinho para o plano de Deus, falou não, eu falei que eu vou fazer. A gente não precisa dar jeitinhos. E Deus dá ali um filho para Abraão e Sara, que é Isaac. Porém, ele já tinha tido um filho com a sua escrava, que era com Agar, né? Que é Ismael. E eles brigam, então os dois não podem viver juntos. Ismael, ele sai, ele é enviado para outro lugar, ele vai para o outro lado. Porém, Deus também abençoa Ismael, nós veremos ali. E Ismael, ele se torna próspero também. Hoje, um dos maiores conflitos que nós temos entre muçulmanos e judeus, ele tem sua origem nessa divisão. Ismael, que dá origem a esse povo, e Isaac, que dá origem ao povo de Israel. Então nós veremos que o jeitinho que Abraão tentou dar, até hoje existe conflito entre os dois. E Deus fala ainda que Ismael ele será alguém realmente selvagem, e é o que nós vemos na descendência de Ismael todinha. Então, mas o filho da promessa, ele nasce,
né? Sara não podia ter filhos, mas Deus dá um filho na velhice para Sara. Ela já tinha encerrado o costume das mulheres, ela já tinha entrado na menopausa e ainda assim dá um filho. Deus dá um filho a ela que é Isaac, né? Porém, Deus pede Isaac para Abraão. Deus solicita a Abraão que sacrifique Isaac em nome dele. E para você entender, isso era normal em relação aos outros deuses que Abraão conhecia. Por isso, para Abraão, aquilo ali, obviamente, deve ter sido muito doloroso. Porém, Abraão entendia por quê? Porque os deuses daquela época pediam, em teoria, sacrifício humanos. As pessoas sacrificavam os filhos para os deuses. Elas queimavam os filhos na fogueira para Moloque, por exemplo, né? Que é um falso deus. As pessoas sacrificavam os filhos para os deuses. Então, Abraão, ele simplesmente pega a faca, ele pega a lenha e pega Isaac e vai até aquele lugar sacrificar Isaac. Obviamente, Abraão, de alguma maneira, nós percebemos na leitura bíblica que de alguma maneira Abraão ainda acreditava que Deus poderia não exigir o sacrifício de Isaac, embora ele estivesse disposto a sacrificar Isaac se assim fosse a vontade de Deus. Então ele vai com Isaac e nós percebemos que ele ainda tem a ideia de que Deus pode não exigir o sacrifício de Isaac. Por quê? Porque quando Isaac pergunta, pai, eu tô vendo a faca, eu tô vendo a madeira, mas cadê o sacrifício? E Abraão fala para Isaac, Deus proverá para si um cordeiro. Deus vai prover um cordeiro para que não seja necessário a morte do filho. E meu irmão, eu sei que a gente já pensa em Jesus, porque obviamente a Bíblia toda aponta para Jesus. E isso está apontando para Jesus. Deus proveu um cordeiro para morrer no meu e no seu lugar. Porém, eu quero que você se concentre apenas na história. E ali, Abraão ele já tem a ideia de que Deus pode prover um cordeiro e não exigir Isaac. Quando os servos estão seguindo Abraão, ele diz assim, fiquem aí, porque eu e o menino vamos ali oferecer sacrifício e já voltamos. Então ele diz, eu vou com Isaac e eu volto com Isaac. Ainda que ele esteja disposto a sacrificar Isaac, ele ainda espera que Deus não exija. Mas você vê a tamanha obediência de Abraão. Mesmo esperando que Deus faça, ele está disposto a sacrificar se Deus não fizer. E ele vai com Isaac, ele levanta a faca, né, o cutelo ali, e ele está disposto, e ele percebe que nada aconteceu e ele vai sacrificar, não tem jeito. E quando ele ergue para sacrificar, Deus diz, não, para. Deus já viu que a fé de Abraão, ela é real, ela é verdadeira. E Deus então mostra ali para Abraão, e ele percebe um cordeiro preso ali, e ele sacrifica aquele cordeiro e volta com Isaac, como ele tinha falado, né? E nisso Deus mostra, obviamente, para Abraão que ele não era igual aos outros deuses. Ele não exige que o ser humano sacrifique seus próprios filhos para esse Deus. Ele não é um Deus que exige sacrifícios humanos, né? É um Deus que recebe sacrifícios humanos como adoração. Ele não é esse Deus. Embora ele depois terá que se sacrificar o seu filho por nós, ele não exige que nós sacrifiquemos nossos filhos por ele. Então, você vê que ele não é igual aos outros deuses. Ele não é um Deus que exige, mas um Deus que oferece. Não um Deus que quer que nós entreguemos simplesmente, embora isso faça parte da aliança, mas ele é um Deus que antes ele provê. E é onde Abraão fala, né, Deus proverá. É onde Abraão, eles vão dando nome para Deus. Na Bíblia toda, no Antigo Testamento, nós vemos que eles vão dando nomes para Deus. Jeová Rafa, o Deus da cura. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira, né? E aqui, Jeová Jirê. E nesse sentido do sacrifício de Isaac, não era uma questão de sacrificar o filho, mas era sacrificar a promessa. Por quê? Porque a promessa de Deus era uma descendência. Ele não podia ter filhos e ele teve apenas um.
E esse um que ele tinha, Deus pediu. E como que eu vou entregar o meu filho sabendo que a promessa depende daquilo dali? E aí tá a fé de Abraão. Ele confia. E se Deus exigiu, Deus que prometeu, Deus vai cumprir. Independente se os meus olhos veem ou não. E aqui Abraão mostra para nós que nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Nós não vivemos pelo que eu estou vendo. Não, eu estou vendo, então vai dar tudo certo. Não, isso é pensamento positivo. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, das coisas que eu espero, mas eu não consigo ver. É a convicção, é o fundamento daquilo que eu espero, a convicção de que eu recebo aquilo que eu não estou vendo. Então, se Deus me exige o meu único filho e me prometeu uma descendência, eu não sei como ele vai fazer, mas eu sacrifico o meu único filho, porque eu creio que o Deus que está me exigindo, ele me prometeu e ele é fiel para cumprir. E Abraão, então, ele não está sacrificando Isaac somente, ele está sacrificando a promessa. Então, Abraão, ele é o primeiro pai, ele é o primeiro patriarca, e ele dá origem ao segundo patriarca, que é Isaac. Isaac, ele será o segundo patriarca agora, mas é necessário uma esposa para Isaac. Só que eles já estão longe da sua terra, e ele não quer que Isaac case com uma adoradora de outros deuses, com alguém que não seja da família, no mínimo. Então, ele manda um servo ir atrás de uma esposa para Isaac, dentre o seu próprio povo. E aí, ele vai atrás de uma esposa, e há alguns caráteres ali para ver se era de Deus ou não. Então havia algumas regras, eles fizeram algumas provas ali para ver se era uma mulher para Isaac mesmo, e nisso ele encontra Rebeca, e Rebeca é mulher para Isaac. E Rebeca vem ao encontro de Isaac, então ela está disposta a ir, cumprindo assim os desafios, as regras que Abraão colocou, Então, Rebeca, ela é escolhida como mulher para Isaac, ela deseja ser mulher de Isaac e ela vem ao encontro de Isaac. O único, porém, na vida de Rebeca, ela é estéril. Como Sara era estéril, Rebeca é estéril e não pode ter filhos. E ela casa-se então com Isaac e ela tem gêmeos. E essa mulher que não podia ter filhos, Rebeca, agora ela tem gêmeos, Jacó e Esaú. Então, Jacó e Esaú, eles brigam desde o ventre. A Bíblia diz que desde o ventre, Rebeca sentia dores. Dores porque Esaú e Jacó brigavam desde de bebezinho, desde dentro da barriga de Rebeca. E quando nasce, Jacó nasce segurando no pé de Esaú. Esaú é o primeiro, então ele se torna o primogênito. E aqui você precisa entender, o primeiro filho, o filho primogênito, ele tinha direito à bênção do pai. Ele tinha direito a herdar as coisas do pai. Ele tinha direito a herdar as promessas feitas ao pai. Então a bênção que estava sobre o pai recai sobre o primogênito. Então nesse caso, o primeiro patriarca foi Abraão. O segundo, Isaac. O terceiro seria o primeiro filho de Isaac, que seria Esaú. Porém, o nome de Esaú vem de peludo, porque Esaú tinha pelos, então, muitos pelos, então a mãe dele coloca o nome dele de Esaú. E Jacó, a mãe dele coloca o nome dele de Jacó, que significa suplantador, trapaceiro, espertinho. Então, Rebeca coloca o nome de Jacó justamente porque ele já nasce ali segurando no pé do irmão, aquela coisa toda. A mãe já coloca o nome dele nesse sentido. E é isso que vai acontecer. Jacó, ele vai trapacear Esaú. Esaú, ele era o herdeiro da promessa. Ele era aquele que deveria levar a promessa adiante. Só que Jacó, ele faz o seguinte, ele pede a primogenitura. E, obviamente, Esaú não vai dar a primogenitura, mas Esaú tá com fome, e ele quer ali um prato, ele quer um guisado, ele quer ali uma sopa de lentilha, e Jacó fala, não, eu faço para você. Esaú era o caçador, Jacó era o cozinheiro. Jacó falou, eu faço para você, mas primeiro me dá a sua primogenitura.
Esaú não liga, é algo teórico, né? Tudo bem. Só que ele não esperava que Jacó traísse ele, de que maneira? Enganasse o próprio pai. Rebeca, ela ama mais Jacó, ela prioriza Jacó, e Isaac prioriza Esaú. Aí há um erro nessa família, porque eles não tratam os filhos da mesma maneira. Um ama mais um, o outro ama mais outro. E isso é um grande problema dentro de casa. Quando priorizamos um filho em detrimento do outro, quando tratamos diferente um e outro. E Rebeca ajuda Jacó a roubar a primogenitura de Isaac. Ele se passa por Isaac, o pai está meio cego, ele se passa por Isaac, veste as roupas de Isaac, coloca pelo no corpo, e o pai, no fim da sua vida, decide dar a bênção. Não, eu estou morrendo, então vou te abençoar, meu filho. E vai falar, sou eu, sou Esaú. Mas na verdade ele é Jacó. E Isaac derrama a bênção e transmite a bênção para Jacó. E Jacó agora passa a ser então o novo patriarca. Jacó ele passa a ser agora o herdeiro das coisas da família, das bênçãos da família, o líder da família depois da morte de Isaac. E obviamente Esaú fica revoltado, o pai diz, não, eu não posso, eu já dei a bênção para ele, não posso dar para você agora, já era, né? E ele deseja matar Jacó, né? Então Jacó foge e agora essa família ficou dividida. Olha o que pais não sábios, como Rebeca, podem fazer, dividir a família. E a família é dividida. Jacó então ele viaja para Padã Arã, ele vai para outro lugar, ele sai de onde ele está e vai para Padã Arã, fugindo da presença de Esaú, que quer matá-lo. E nesse contexto, enquanto ele está indo para Padã Arã, no meio do caminho ele dorme e tem um sonho. E nesse sonho, Deus aparece então a Jacó e diz o seguinte, olha, através de você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28:14. Então, o que Deus está fazendo? A mesma promessa que estava sobre Abraão, é a mesma promessa que estava sobre Isaac, é a mesma promessa que está sobre Jacó. Então, embora Jacó tenha usurpado isso, e de maneira enganadora ter se colocado no lugar de Esaú, a promessa ela desce sobre Jacó e Deus usa Jacó para cumprir a sua promessa. Embora seja em todo esse contexto, a promessa está sobre Jacó. Isso é comprovado ali em Gênesis 28. Então agora Jacó já tem conhecimento de que Deus vai fazer também através dele. Mas ainda assim Jacó vai para Padã Arã. E ao chegar em Padã Arã, nós vamos ver ali no capítulo 29, que ele conhece então Labão. Quem é Labão? Labão, ele é irmão de Rebeca. Labão é parente dele, é tio de Jacó. E Jacó deseja ali então casar-se com Raquel. Só que para casar-se com Raquel, Labão exige que ele trabalhe 7 anos por Raquel. Então ele trabalha 7 anos ali por Raquel, ele tá apaixonado, ele ama Raquel, aquilo parece pouco tempo para ele, né? E depois de 7 anos, Labão fala assim, não, a Raquel é a mais nova, não posso dar mais nova primeiro, tem que ser primeiro a mais velha. Então fique com Lia, irmã de Raquel. E ele engana Jacó. E Jacó, o enganador, é enganado. E Jacó, então, ele quer Raquel. Eu falo, não, caso com Lia agora e trabalha mais 7 anos. E nesses 7 anos, ele trapaceia Labão, o trapaceiro, o enganador, engana Labão de novo, né? Mas cumpre os 7 anos ali para ficar com Raquel também, né? Só que ele dá um jeito, ele faz uma trapaça ali de que ele se torne próspero às custas de Labão também. Então ele sai dali com muita riqueza, muito próspero, né? E com as duas mulheres, Raquel e Lia. E só que ele está ali e Deus manda ele sair dali. Então nós vamos ver ali no capítulo 31, versículo 3, que Deus manda Jacó voltar. Jacó está fugindo do problema há 14 anos. Jacó está correndo do conflito há 14 anos. Jacó está fugindo dos problemas familiares há 14 anos. Jacó está fugindo do propósito. Porém, Deus fala, Jacó, está na hora de voltar. Está na hora, filho, de encarar o problema de frente. Está na hora de encarar Esaú. Está na hora de voltar para casa.
Está na hora de não fugir do problema, mas resolvê-lo. Está na hora de viver a promessa. Então Jacó ele sai de Padã Arã e retorna agora para a sua casa. Então agora Jacó ele retorna para casa com Raquel e Lia, suas duas esposas. Porém, no meio do caminho, antes de viver a promessa, antes de encarar o problema, antes de encontrar Esaú, ele tem agora um encontro com Deus. Gênesis capítulo 32, Jacó tem um encontro com o próprio Deus, e ele chama aquele lugar de Peniel, e Peniel significa eu tive um encontro com Deus. E ele luta ali com aquele anjo, que seria o próprio Deus, ou representando o próprio Deus, e naquele momento Deus toca Jacó e diz o seguinte: o seu nome não é mais Jacó a partir de agora. O seu nome agora é Israel, aquele que luta com Deus. Seu nome não é mais trapaceiro, suplantador. O seu nome agora é aquele que luta com Deus. E Jacó agora ele vai dar origem a Israel, que vai ser o seu novo nome, e vai dar origem ao povo chamado Israel, ou os israelitas. Então, agora Jacó não muda só de nome, ele tem o seu caráter tocado por Deus. E agora ele não será mais trapaceiro, nós não veremos mais Jacó trapacear. Nós não veremos mais Jacó enganar alguém. Nós veremos agora um novo Jacó. Nós veremos, na verdade, Israel. E agora ele ainda será chamado de Jacó, mas entendemos que o seu nome mudou. E essa mudança de nome incluiu uma mudança de caráter. E agora Jacó ele foi tocado por Deus. E tanto que Deus toca a sua coxa e Jacó agora ele vai ficar manco. E esse toque na coxa, essa manquidão de Jacó, é uma demonstração visível de que Jacó foi tocado, foi humilhado, foi um símbolo da morte do próprio eu de Jacó. Jacó morreu e nasceu Israel. E vai ter essa característica externa agora, de que não é mais aquele Jacó, é outro homem. Então agora ele volta para casa com as suas duas mulheres, Lia, que vai dar origem a alguns dos seus filhos, e Raquel, que vai dar origem ao filho amado, ao filho mais querido de Jacó, que é José, Obviamente, Raquel ela vai dar origem a José e Benjamim. José é o filho de Raquel, Raquel era estéril. Então, Sara, a esposa do primeiro patriarca, era estéril. Rebeca, a esposa do segundo patriarca, era estéril. E Raquel, a esposa amada do terceiro patriarca, também é estéril. Mas ainda assim ela dá luz a um filho, e esse filho é José, o filho amado. Quando ela vai dar a luz a outro filho, que é Benjamim, ela morre no parto. Mas José é o filho amado de Jacó. E através de José, Deus ele mostra a soberania dele na história. Por quê? Porque José vai ser traído pelos seus irmãos, José vai ser vendido pelos seus irmãos por ciúmes, e aí mostra que também Jacó comete o mesmo erro do pai de priorizar um filho, e isso gera ciúmes dos irmãos, e eles vendem José. José se torna escravo, depois se torna governador. Deus mostra a soberania dele, e quando ele se torna governador, ele faz com que a sua família não morra de fome, e ele traz a sua família para o Egito. O Egito é a nação mais forte na época. Egito é a nação mais poderosa. Ela é a única que sustenta o mundo todo ali com alimento naqueles dias, naqueles anos. E José traz a sua família, consegue uma terra para sua família dentro do Egito, e agora a sua família vai ser protegida pelo Egito. Pode acontecer guerra no mundo todo, mas o Egito protege o povo de Israel. O povo de Israel está numa terra isolada, e ali eles se multiplicam, crescem e se tornam uma nação. E eles se tornam um grande povo. Eles não têm uma terra ainda, e por isso não são nação. Mas eles são um grande povo agora. Por quê? Porque eles foram protegidos, cuidados e guardados no Egito.
Eles vão se tornar escravos durante alguns anos depois, mas boa parte dos anos eles se multiplicam tranquilamente ali dentro do Egito. E mesmo como escravos depois, eles são protegidos e cuidados pelo Egito ali. Então, José, ele é levantado para cuidar do povo. Então, a consequência da traição contra José é um passo importante na formação do povo que Deus está separando. Porque através de José, o povo de Deus, ele se torna um povo isolado e protegido, habitando na terra de Gozém. Então, Gênesis 47, 27, vai mostrar isso. O povo isolado na terra de Gozém, se multiplicando, sendo cuidado, crescendo e se tornando um grande povo de Deus. Então, a promessa, ela está se cumprindo. Eles já se tornaram, saíram de uma família liderada por um homem para se tornar agora um povo. Então, assim encerra o período patriarcal. Assim encerra o período dos patriarcas. E na aula que vem vai dar origem ao período mosaico. Por quê? Porque agora não é mais uma família. Até então era a família de Abraão. A família de Abraão liderada agora por Isaac, a família de Isaac. A família de Isaac liderada agora por Jacó. A família de Jacó. A família de Israel. Israel. Só que em Israel, através de José, eles se tornam um grande povo. Uma grande nação que precisa apenas de uma terra agora, embora eles tenham a terra provisória ali que é Gozém. Então o que acontece? Agora não é mais uma família, agora é um povo. Então não é mais o período dos patriarcas, não são liderados mais por um pai. Agora eles são liderados por um líder, por um legislador, por um nome, Moisés. Na próxima aula, na aula 6, que é o período agora de Êxodo. Bem, assim terminamos Gênesis, assim terminamos a era patriarcal. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Em José, eles se tornam uma grande nação, um grande povo, rumo agora à conquista da terra, para cumprir a promessa de Deus. Até a próxima aula.